Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 13 de fevereiro de 2022. A nossa leitura de hoje é de Lucas, capítulo 6, versículo 17, depois versículo 20 ao 26. Peçamos a força, a luz e a bênção do Espírito de Deus para bem vivermos esta palavra no dia de hoje. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje é uma alegria a gente poder refletir num evangelho tão rico. Este episódio acontece agora em Lucas, né? E nós encontramos também o Sermão da Montanha lá em Mateus, mas aqui é o Sermão da Planície. Jesus desce para um lugar plano. Este gesto de Jesus é um gesto que diz que Deus se aproxima daqueles que lá embaixo estão, daqueles que lá moram. Deus vem ao encontro. Veja, aqui a iniciativa é de Jesus. Ele começa a buscar aqueles que precisam desta palavra. E aí nós encontramos as bem-aventuranças, estas palavras tão bonitas, tão de certa forma afetivas para aqueles que assim estão vivendo. E quais são as palavras que Lucas nos apresenta? Ele diz que bem-aventurados os pobres, porque herdarão o reino de Deus, os que têm fome, porque serão saciados, os que choram, porque vão rir, os que são odiados, expulsos, insultados por causa do Filho do Homem. Veja, sempre me chamava a atenção esta frase final. Não basta eu estar chorando, não basta eu estar sendo amaldiçoado ou estar sendo perseguido, se não for pelo reino de Deus. Portanto, o Evangelho acontece nesta dimensão. Façamos a nossa meditação. E nessa meditação, imagine você ali ouvindo estas palavras de Jesus. Se você hoje estivesse naquela planície, junto com os discípulos de Jesus, junto com a multidão, Jesus estaria falando com você. E ele estaria dizendo que se você, por causa do Filho do Homem, chora, sente fome, é odiado, é pobre, é insultado, grande será a vossa recompensa. Grande será a vossa recompensa. Então, pergunte ao seu coração, pergunte à sua consciência se você está sendo alguém que doa-se pelo Filho do Homem, que doa-se verdadeiramente pelo reino de Deus. Ele faz aqui ainda um apelo no final. Ai de vós que são ricos, que tendes fartura, ai de vós que rides,
Ai de vós quando são elogiados, quando vocês não estão com Deus. Nada do que é feito sem Deus, nada do que é feito sem agir por causa do Filho do Homem tem sentido, tem valor. Peçamos ao Senhor que nos ensine a viver nesta vida a nossa missão com ardor. E peça nesta oração que o Senhor te ajude a ser alguém convertido o suficiente para agir em nome do Senhor. Oremos. Senhor, livrai-nos do egoísmo no dia de hoje. Livrai-nos, Senhor, de toda ambição, de todo choro, de toda perseguição, que não seja pela Tua palavra, que não seja pelo Teu nome. Senhor, purifique e renove o nosso coração, que seja o nosso coração um local de encontro com a Tua vontade, com a Tua palavra. Nos ensine, Senhor Jesus, a dar a vida por Ti, que nós sejamos agora anunciadores do reino, deste reino. E se nós tivermos que chorar, ter fome, ser odiado e expulso, que seja em nome da Tua palavra, que seja em Teu nome. Amém. Muito bem, e nossa missão de hoje, a nossa contemplação, nos ensina a viver o Evangelho agindo em Deus. Então escreva aí no seu celular, mande esse recado para você mesmo ou para os outros, coloque nas paredes aí da sua casa, ou anote aí na Bíblia, agir em Deus. Este é o grande pedido que Jesus nos faz, como resumo de toda esta reflexão, esta meditação e oração. Agir em Deus. Quando agimos em Deus não tem erro. Quando agimos em Deus não tem como estar errado, porque você está agindo por causa da palavra. Permita que o Senhor arranque do seu coração qualquer tipo de egoísmo, qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de tristeza que seja fruto do teu ego, que seja fruto do teu egoísmo, que seja fruto da tua vida mesquinha sem Deus. Mas que tudo que seja feito com Deus tenha esta plenitude da graça, mesmo que seja lá no reino de Deus, porque nós estamos caminhando aqui para herdar o reino de Deus. Amém? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você gostou deste formato da leitura orante, para quem não conhece a leitura orante, é sempre esta vivência aqui que nós fazemos, veja só. Nós lemos a palavra, nós meditamos a palavra, nós rezamos com a palavra e nós contemplamos. A leitura é sempre a verdade, a meditação é o caminho, a oração é a vida e a contemplação é a nossa missão, o nosso propósito. Portanto, se você ainda não conhece, se inscreva e receba todos os dias aí no teu YouTube esta leitura orante. Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse jeito de rezar. Deixe seu comentário e assim você pode ampliar também a nossa reflexão. Quando você escreve o que você sentiu, o que você rezou, a meditação se amplia para todos. Amém? Deixe sua curtida, um grande abraço, que Deus te abençoe e ilumine o seu dia, o seu domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.